Meus queridos e amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por ter você como um dos inscritos em nosso canal no YouTube, o canal da Primeira Igreja Presbiteriana Renovada de Fortaleza. Nós somos uma igreja que procura pregar a palavra de Deus com muita seriedade, fundamentado nos princípios estabelecidos pelo Senhor Jesus. E nós estamos pregando uma série de mensagens sobre a estrutura da nossa alma. E a última mensagem que nós pregamos, nós ministramos sobre como se livrar da ferida da rejeição. E aí nós fomos explicar sobre o que é rejeição. E nós dissemos que a rejeição é uma ferida que é aberta no mundo da nossa alma, no mundo de nossas emoções. E a pessoa que é rejeitada, ela tem aquela sensação de que o mundo inteiro conspira contra ela e cria situações cada vez mais para magoá-la. Veja bem, o ser humano tem algumas necessidades básicas. Nós temos necessidades de amor, aceitação e compreensão. Estas necessidades são inerentes ao ser humano, mas o inimigo de nossas almas vai usar situações para provocar exatamente o contrário, o oposto daquilo que nós precisamos. Se Deus colocou em nós a necessidade de amor, aceitação e compreensão, o inimigo vai criar situações para que a gente conheça o ódio, para que a gente conheça a incompreensão e a rejeição das pessoas. E no vídeo anterior, nós falamos sobre a origem da rejeição. Falamos que a rejeição ela começa antes do nascimento, através de uma gravidez indesejada, que ela pode acontecer também no ato do nascimento. Falei que na infância, às vezes na escola mesmo, os professores e até os colegas usam palavras ferinas que abrem feridas profundas de rejeição. Mas depois eu falei sobre os sintomas da rejeição. Eu disse que a rejeição gera imaturidade emocional e falei também que pode gerar autorrejeição. E iniciei também falando sobre como sair da rejeição, como ser curado da ferida da rejeição. E eu comecei a apresentar alguns princípios que eu quero continuar hoje. Portanto, essa é uma continuidade da mensagem sobre a saída da rejeição. E eu quero fundamentar a nossa reflexão no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículos 3 e 4, quando o profeta, falando sobre Jesus, ele vai dizer que ele era rejeitado e o mais desprezado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso algum. Mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, fundamentado nesse texto que nós acabamos de ler, a gente vai ver que Jesus é um exemplo de alguém que também sofreu a rejeição. Mas hoje eu gostaria de falar sobre como é que a gente pode se livrar dessa ferida. Como é que a gente pode ser livre do sentimento de rejeição. A primeira coisa que a gente precisa fazer é perdoar as pessoas que nos rejeitaram. Veja bem, o perdão é terapêutico. O perdão é o caminho que Deus estabeleceu para que a gente seja livre da ferida da rejeição. O reverendo Hernandes Lopes escreveu um livro bem pequeno, mas assim de um conteúdo profundo sobre o perdão. E lá nesse livro ele afirma que o perdão é a amnésia do amor, é o beijo da reconciliação, é a festa da celebração da vida. Ele diz ainda que perdoar é alforriar o ofensor em nosso coração, é rasgar o escrito de dívida que a pessoa nos deve e é lançar realmente essa dívida no mar do esquecimento. E isso realmente é muito maravilhoso, porque a gente vai descobrir que há uma força muito grande no perdão. Veja bem, meus queridos irmãos, quando eu não perdoo,
eu posso me tornar prisioneiro em pelo menos 4 áreas da minha vida. Quando eu não perdoo, eu posso me tornar prisioneiro do passado. O passado vai estar sempre batendo a minha porta. E parece que há assim, um paradoxo, uma contradição com aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Mas o passado está sempre afetando o meu presente e roubando a minha perspectiva de futuro. Sabe por quê? Porque existem situações no passado que não foram resolvidas. Segundo lugar, quando eu não perdoo, eu me torno prisioneiro das pessoas do passado. Eu durmo e acordo com essas pessoas no mundo das minhas emoções e esta pessoa está ali sempre presente em minhas lembranças, em minhas memórias, me fazendo mal e me prejudicando. Mas em terceiro lugar, quando eu não perdoo, eu me torno prisioneiro da própria mágoa. Hoje, os estudiosos da área emocional, da área do comportamento, vão afirmar que grande parte das enfermidades que assolam a humanidade são enfermidades psicossomáticas, são enfermidades que começam na psique, no mundo da mente, no mundo da personalidade, e elas se somatizam e elas afetam o nosso corpo. Por quê? Porque as pessoas são prisioneiras da mágoa. Mas em quarto lugar, quando eu não perdoo, eu posso me tornar prisioneiro de forças espirituais da maldade. O Senhor Jesus, falando sobre a terapêutica do perdão, ele vai contar a história de um homem que foi muito beneficiado com um perdão extraordinário, mas ele não teve a mesma atitude generosa com alguém que lhe devia. Ele oprimiu o seu devedor e aí ele foi levado para a prisão, e a Bíblia diz que ele seria atormentado por verdugos e só sairia de lá quando pagasse o último centavo. Atormentado por verdugos, alguns estudiosos vão afirmar que é atormentado por demônios. Então, resumidamente, quando eu não perdoo, eu me torno prisioneiro do passado, me torno prisioneiro das pessoas do passado, me torno prisioneiro da mágoa e posso me tornar prisioneiro de demônios. Agora, quando eu perdoo, há uma liberação de poder espiritual sobre a minha vida, de tal maneira que eu rompo com as prisões do passado, eu sou livre de pessoas do passado. Uma das palavras para perdão é charizomai, que é um ato gracioso de Deus para com a minha vida, e eu também posso manifestar essa graciosidade para com a pessoa e assim ser livre do tormento que essa pessoa provoca na minha vida emocional. Eu posso ser livre também da mágoa e, consequentemente, posso ser livre de muitas enfermidades psicossomáticas e também, quando eu perdoo, eu rompo com os grilhões que existe em minha vida provocada pelas forças espirituais da maldade. Isso é muito importante. Mas existe uma outra coisa que eu gostaria de afirmar sobre o perdão. O perdão é uma decisão do mundo da minha vontade. O perdão não está no mundo das minhas emoções. Porque quando eu sou ferido, a minha atitude natural como ser humano é querer revidar, é querer ir à forra. No entanto, como servo de Deus, como nova criatura, eu suplanto as minhas emoções, eu supero o meu desejo de vingança e abro a boca falando em linha direta com a palavra de Deus e declaro pela fé que libero perdão sobre os meus ofensores. E quando eu faço isso, a bênção de Deus é derramada sobre a minha vida. E uma outra coisa que eu gostaria de falar sobre essa temática é que o perdão que eu recebo de Deus é proporcional ao perdão que eu libero sobre os meus irmãos. Na oração do Pai Nosso, Jesus diz:
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E o Senhor Jesus fecha essa questão dizendo que quando eu perdoo, eu sou perdoado. Quando eu não perdoo, eu não sou perdoado. Ou seja, se eu quero ter uma boa qualidade de vida, eu tenho que estar disposto a trilhar no caminho do perdão. E mais ainda, para sair da rejeição, eu preciso liberar toda a rejeição para o Senhor Jesus. A Bíblia diz nesse texto aí que ele foi ferido, que ele foi rejeitado por minha causa. O sacrifício na cruz do Calvário foi em meu favor, foi substitutivo. Então eu posso liberar toda a rejeição para o Senhor Jesus. A terceira coisa que eu preciso fazer é aceitar o fato de que eu sou amado. Não importa a forma como eu fui gerado. O que eu tenho que saber é que eu não sou fruto do acaso. Eu sou a concretização de um projeto bem elaborado pelo Criador antes da fundação do mundo. Quando eu reconheço essa veracidade, eu vou ter que aceitar o fato que mesmo que os meus pais biológicos tenham me rejeitado, mesmo que a vida tenha criado situações para me ferir, não obstante, existe um Deus no céu que me ama e que se alegrou com o meu nascimento. E aí, em quarto lugar, eu preciso aceitar-me a mim mesmo. Eu não posso estar rejeitando-me a mim mesmo, mas eu devo aceitar-me a mim mesmo, como eu sou, com as minhas fragilidades e com as minhas virtudes, com as minhas potencialidades e com as minhas limitações, sabendo que tudo que existe em mim deve servir para glorificar o nome do Senhor. E em último lugar, eu devo clamar por libertação e receber a cura por meio da oração da fé. Em nome de Jesus eu posso ser liberto da ferida da rejeição. Quero concluir essa etapa de nossa reflexão, desejando de todo o coração que você compreenda esta palavra, que o Espírito de Deus trabalhe em sua interioridade e que a partir de hoje você entre no processo de cura e de libertação da ferida da rejeição, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.